Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu vou ler até o 13 por enquanto. Eu quero que você sente no seu lugar, não feche a sua Bíblia. Nós vamos ainda ler mais alguns trechos. Quero que você fique atento à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, neste exato momento, ele está aqui neste lugar, e ele está à porta do seu coração batendo para que ele entre. Mas só aquele que tem um coração aberto e os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, ouve a voz dele e ele entra então, e ele ceia contigo, amém? Irmãos, antes de eu falar essa verdade aqui sobre o Manassés, eu quero falar sobre um trecho, trazendo do pai dele até chegar no Manassés. O pai dele era o rei Ezequias. Todas as pessoas praticamente ouviram falar do rei Ezequias. O rei Ezequias, um homem íntegro, um homem que temia a Deus, um homem que então ele falava com Deus. Ele era um rei que ele derrubou todos os altares, ele destruiu os altares que não eram do Deus vivo. Ele acabou com a idolatria, ele mandou acabar com todo tipo de feitiçaria. Ele ordenou que isso acontecesse. Então um dia ele foi acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte. Então o profeta Isaías chegou até o rei Ezequias e falou que a doença dele era para a morte. Então o rei Ezequias ficou muito triste, e quando o profeta Isaías saiu, ele orou a Deus e falou com Deus, explicou toda a situação, e Deus então acrescentou a ele mais 15 anos de vida. E nesses 15 anos de vida, meus irmãos, eu estou reduzindo bastante esse resumo só para você entender da onde que saiu Manassés. Então, quando nesses 15 anos de vida que Deus deu para o rei Ezequias, depois de 3 anos da promessa dos 15 anos, nasceu Manassés. Você pode repetir comigo, Manassés? O rei Manassés nasceu depois de 3 anos que a promessa se cumpriu na vida do rei Ezequias. E ele nascendo, passaram-se 12 anos depois, como tinha dito o Senhor, o rei Ezequias morreu. O rei Ezequias morreu, e como legado ficava o primogênito, que era Manassés. Então ele reinou no lugar do Ezequias. E quando ele entrou no reinado dele com 12 anos de idade, meu irmão, deixa eu falar para você, ele foi só em declínio, de cabeça para baixo. Ele foi só cada vez mais para o buraco. E cada vez que ele viu o buraco mais fundo ele chegava. Tá? Para você saber, um dos feitos dele, ele queimou os filhos dele em sacrifício ao Deus Baal. Só para você ter a noção, a maldade que era no coração deste homem. Isso aí é só um dos feitos, tá? Então aquele homem, com toda a maldade, ele se desviou, ele não lembrou de tudo aquilo que o pai dele fez. O pai dele foi um homem íntegro, um homem reto, ele fez tudo o que era para ser certo, e quando Deus, você vê o tanto que o rei Ezequias, ele não tinha moral com Deus, que Deus acrescentou 15 anos de vida. Olha para você ver o tanto que o homem era bom, Talvez você está achando que ele não tinha moral com Deus, ele tinha. Deus deu para ele 15 anos de vida. Foi o único que ficou sabendo o dia que ia morrer, foi o rei Ezequias. Deus deu para ele os 15 anos. E esse rei Manassés, então, começou a fazer toda essa maldade. Começou todas essas atrocidades. Então, Deus viu que as coisas estavam indo de mal a pior, e permitiu que o rei da Síria
fosse lá e pegasse cativo o Manassés. E deixa eu te falar, ele não foi simplesmente pego e levado lá de uma forma comum, não. Deixa eu falar, a Bíblia fala aqui que ele foi pendurado com ganchos. Ele foi amarrado, ele foi humilhado. A Bíblia é enfática em falar o que aconteceu com ele. Meu irmão, que você imagina uma pessoa ser pendurado por ganchos. Aquele homem foi, pela maldade que ele fez. Irmãos, mas só que olha a importância do legado. Olha para o seu irmão do lado e fala a importância do legado. A importância de deixar um legado é muito grande. Quando Manassés estava naquela situação de humilhação, de sofrimento, ele lembrou de tudo que o pai dele era. Então ele falou no coração dele, eu vou orar para o Deus que o meu pai servia. E a Bíblia fala que ele orou a Deus, ele suplicou a Deus, ele se humilhou para Deus. E a Bíblia me fala aqui no texto que nós lemos, ele nos fala aqui que Deus ouviu a oração dele, perdoou o pecado dele e trouxe ele de volta para Judá, e ele reinou naquele lugar com toda a majestade que ele deveria ter. Irmãos, essa história foi uma história assim que, quando a gente conta para algumas pessoas, fala, esse homem não merecia perdão. Esse homem merecia a morte. Nos tempos de hoje, talvez muitas pessoas tinham matado ele com palavras, com pedradas, com pauladas, tinha ajudado o inimigo a matar ele. Mas Deus tinha um plano na vida dele. Olha aí para o seu irmão e fala, Deus tem um plano na sua vida. Meu irmão, mas para que esse plano, esse propósito, isso que Deus tem planejado para você aconteça, tem que ter algo dentro do seu coração, um coração arrependido, um coração que reconhece quem você é, a posição que você está, o que você fez, e você se arrepende e não vai voltar a fazer novamente. Precisa dessas coisas. Quero falar um pouco sobre o reconhecimento. Irmãos, o reconhecimento é quando você faz algo, então você volta e fala, não, eu fiz isso e eu devo me arrepender. Não, isso está acontecendo porque eu fiz isso e eu tenho que me arrepender. Você está reconhecendo que você é pecador. O arrependimento não é quando você chega e fala assim, mas o fulano fez isso comigo, por isso que eu fiz isso. Isso aí chama acusação. E o acusador chama Satanás. Fala assim, aqui não tem acusador não. Não, pode falar, irmãos, porque talvez você está com medo de falar, aqui não tem acusador não. Irmãos, aquelas pessoas talvez elas costumam pôr a culpa em outra pessoa pela situação que ela está. Meu irmão, quero te falar que a situação em que eu e você está, é só eu e você que somos culpados. Nós devemos reconhecer o nosso erro e voltar e ver onde que nós erramos, para que nós então façamos um conserto com Deus. Porque se isso não acontecer, o nosso destino, o nosso propósito é só ir para o buraco, e cada vez mais para o buraco. Esse reconhecimento tem que acontecer. Quando você estiver passando por alguma situação, chegue diante de Deus, dobre o seu joelho, entra no seu quarto, fecha a porta. Se você precisar então chegar ali e gritar, grite. Se você precisar chorar, chore. Mas chega para Deus e fala, Deus, eu errei, eu falhei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra as pessoas. Mostre para Deus que você reconhece quem você é. Não precisa sair gritando para as pessoas, não. Você pode falar com Deus. Você tem esse livre acesso, porque Jesus morreu e ressuscitou, rasgou o véu, e o véu rasgado você tem livre acesso no Santo dos Santos, onde você fala com o Pai. Então você não precisa dar satisfação para um, para outro, não. Você precisa então
rasgar o seu coração para Deus e mostrar para Deus quem você é. Muitas pessoas falam: Deus já sabe quem eu sou. Deus sabe mesmo quem você é, mas Ele te deu uma pequena liberdade que chama livre-arbítrio, e você tem que usar ela. Então, se você não falar com Deus, Ele não vai entrar e Ele não vai transformar a sua vida. Você tem que chegar e falar com o Pai. Não está escrito? Quem lembra que está escrito Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele ceiarei e ele comigo. Meu irmão, primeiro Deus fala: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Nosso Deus não é atrevido, Ele precisa que você então ouça a voz dEle e que você abra a porta do seu coração. Quando você reconhece que você fez, quando você reconhece quem você é diante de Deus, aí eu quero falar para você que você está a um passo de Deus entrar no seu coração e fazer uma transformação. Você está a um passo que Ele entre na sua casa e Ele mude a sua história. E eu quero falar agora sobre o arrependimento. Irmão, o reconhecimento e o arrependimento não é a mesma coisa, nem a mesma palavra e nem a mesma coisa. O arrependimento é quando você chega diante de Deus, se arrepende e não volta a fazer a mesma prática. Mas se porventura o seu coração pecar, você se volta para Deus novamente e pede perdão novamente. O arrependimento ele é comparado a uma cicatriz. Você sabe que ela está ali, encosta nela e nunca mais sente dor. Você se arrepende quando você olha para a situação e aquilo não causa nenhum transtorno em você. O arrependimento é quando você olha para o passado e o passado não te atrai novamente. Sabe, meu irmão, se você não se arrepender, o passado vai ficar te puxando todos os dias, toda hora. Quando você não se arrepende de todo o seu coração. Você tem que se arrepender. Você tem que falar com Deus: Pai, mas fala com a sua alma. Não fique falando só palavras, fale com a sua alma. Chegue diante de Deus. Deixa eu falar para você: não fique com vergonha de Deus. Não fique com vergonha de se arrepender. Não se envergonhe. Porque se você tiver vergonha de se arrepender, o diabo não tem vergonha de te arrebentar. O diabo não tem. Ele não tem vergonha, ele não tem medo. Ele vai chegar e ele vai entrar. E ele, como nós ouvimos várias mensagens, ele só veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Se você ficar com medo de se arrepender, se você ficar com vergonha de se arrepender, o inimigo vai ter uma brecha para entrar na sua vida. Então, meu irmão, o arrependimento ele te leva a ter um encontro sobrenatural com o Pai. Ele te leva a uma transformação de vida. Ele te leva a um lugar onde você nunca foi. Ele te leva a um lugar que as pessoas não conseguem te tirar de lá com as mãos. Quando você se arrepende de todo o seu coração. Isso é necessário acontecer todos os dias. Aquele homem, naquele dia que ele se arrependeu, a Bíblia fala para nós da seguinte forma: reconheceu Manassés, fez-lhe oração e Deus tornou favorável com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu que Manassés, que o Senhor era Deus. Meu irmão, Deus fez ele voltar para o mesmo lugar que ele estava, para a mesma posição que ele estava. A posição dele era de rei. E hoje a minha posição e a sua é de príncipe e princesa do Senhor. É de herdeiro do Pai. É aquele que tem a marca da promessa. É aquele que, se ele falar para o problema tem que bater em retirada. A marca que tem em mim e você, nós vamos falar para a doença vai ter que se aquietar.
A marca que tem em mim e você, nós vamos orar e a nossa família vai ser alcançada. A marca que tem em mim e você, quando você chegar no seu trabalho e declarar naquele trabalho que o seu trabalho vai ser abençoado, o seu trabalho vai ser abençoado. Essa é a marca que tem em mim e você. Não fique parado no tempo, pensando agora, então eu sou um pecador, sou a pior pessoa. Meu irmão, não interessa quem você é, interessa o que você vai fazer a partir de hoje. Você hoje tem uma nova oportunidade de reconhecer. Você agora, Deus está falando com você, comigo, com você, para que eu e você tenham uma oportunidade a partir de agora, de falar com o Pai. Eu reconheço, eu estou assim, eu sou assim, e eu quero mudar a minha história, eu quero mudar a minha vida, eu quero chegar no lugar onde o Senhor prometeu que eu ia estar. Eu ia estar sentado em meio aos príncipes, e é lá que eu quero sentar. Então hoje eu e você está tendo essa nova oportunidade. Aquele homem naquele dia teve aquela oportunidade, ele não desperdiçou a oportunidade. E olha para você que era um homem que não chega nem perto de nós. Que é um homem que pegou os filhos dele e queimou. Eu nunca peguei meu filho e queimei. Dei uma sacudida lá, mas nunca queimei ele. Mas aquele homem não, ele sacrificou os filhos dele. Então era um homem mau. Olha para você ver a atrocidade que ele fez e Deus perdoou ele. Por que ele não vai perdoar eu e você? Quem quer receber o perdão de Deus? Quem acha que precisa receber o perdão de Deus? Irmãos, eu preciso todos os dias, porque eu sou falho. Eu sou falho, eu falo a verdade. Tenho muitos defeitos. Eu preciso todos os dias da misericórdia de Deus. Eu preciso todos os dias que Deus me renove. Então, todos os dias, quando eu me levanto, eu peço perdão para Deus. Quando eu chego na hora do almoço, Pai, me perdoa, porque parece que eu estou andando para o lado errado. E é assim que nós devemos começar a partir, a reconhecer os nossos erros e começar a andar para frente. Irmãos, faça isso todos os dias, faça isso toda hora que você sentir necessidade. Quando o passado tentar voltar à sua porta, repreende ele. Não deixe que esse mal ronde a sua casa. Não deixe que esse mal, ele ronde a sua vida. Irmãos, pare de andar para trás, não ande para trás. Meu querido, quando você dá passos para trás, para você começar a andar para frente, é muito difícil. É muito difícil quando você anda para trás, e aí quando você vai começar, tem que começar do zero, tudo de novo. E aí você perde confiança, você perde a confiança das pessoas, você perde a confiança da sua família, você perde a confiança no seu trabalho, você perde a confiança diante de Deus. Não ande para trás, não dê passos de retrocesso, não faça isso. Tenha amor em você mesmo, ame a você mesmo. Não é assim que Deus falou no mandamento? Amar ao próximo como a mim mesmo. Então tem que me amar, irmão, você tem que se amar. Se ame, não queira o mal para você. Tem horas que eu brinco com uma pessoa, eu brinquei com uma pessoa um dia, eu falei para ele: nossa, você está querendo se sabotar, né? Hoje você acordou querendo se sabotar. Porque a pessoa vai fazendo tanta coisa errada que você olha para ela, ela parece que está sabotando o dia dela. Meu irmão, não faça isso. Acorde o dia, acorde dando glória a Deus, acorde porque você está respirando. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar agora, no meu lugar agora, respirando, sentindo esse ar entrando nas nossas narinas, enchendo o nosso pulmão de ar, fazendo com que nós andemos. Quantas pessoas estão querendo sentir isso e não tem? Ele não tem a chance, ele não teve a oportunidade. Eu e você teve. Então, quando acordou de manhã, dá glória a Deus. Pai, muito obrigado. O seu dia talvez não vai ser um dia fácil, porque o nosso dia nunca vai ser fácil,
porque o nosso adversário o tempo todo ele quer nos derrubar, ele quer nos parar, e ele está ao nosso derredor esperando nós vacilarmos, nós falharmos, ele está ali o tempo todo. Então o nosso dia não vai ser fácil, mas acorde junto com o Pai, dê bom dia ao Espírito Santo, dê bom dia a Deus, fala: Deus, bom dia, fica comigo durante esse dia. Se eu tropeçar, Pai, me mostra o caminho. Se eu cair, não der conta de andar, me leva no colo, abre as águas, faz passar por cima, Pai, mas faz alguma coisa que eu fique contigo. Faça uma oração para Deus todos os dias, todo momento, medite nessa escritura. Aqui nós temos resposta para todas as nossas perguntas. Todas as nossas perguntas têm resposta nessa palavra. Se você procurar, tem resposta. Deus não deixou aqui nada sem resposta. Nada nessa terra que nós passamos, Deus não tem a resposta certa. Se você começar a meditar nessa escritura e pedir auxílio do Espírito Santo, você vai encontrar uma transformação na sua vida, porque Deus tem uma transformação para mim e para você. Deus tem uma transformação para a nossa casa. Nessa noite nós vamos estar orando para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa. Nós não trouxemos uma mensagem grande, mas nós trouxemos aqui disposição para orar com você. E nessa noite nós vamos orar, nós vamos fazer orações, vamos mandar o mal embora. Você vai ter um tempo para você reconhecer o que você precisa mudar, o que você precisa transformar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar.